Muito bom dia a todos e a todas. Neste sábado 20 de fevereiro de 2021, nós retornamos aqui para estarmos desfrutando desses momentos com vocês. São momentos desejáveis porque nós procuramos falar sobre coisas que possam edificar, possam transformar, possam melhorar, possam dar alento, possam dar novo ânimo para as pessoas. Também tentamos, pela palavra de Deus, mostrar que há sempre uma nova perspectiva, muito melhor, muito além do alcance dos nossos olhos e também, muitas vezes, também do nosso entendimento. Hoje nós gostaríamos de meditar um pouco e conversar um pouco sobre um tema que, por incrível que pareça, tem aparecido com muita frequência na mídia televisiva, na mídia escrita e mesmo nas redes sociais, porque é um tema não só palpitante, chocante, mas é um tema muito sensível, muito sensível, que nos leva a pensar qual é a razão ou qual é a motivação para tais coisas. Algum tempo atrás, a minha esposa havia sugerido alguns temas para que nós pudéssemos conversar. Temas sempre muito sensíveis. E hoje, sentindo no meu coração o desejo de falar sobre um desses temas, entendendo que é tempo, não o meu tempo, não o tempo da sociedade, mas é tempo, no momento de Deus, de falarmos sobre isso. E o tema é violência doméstica. Sim, violência doméstica. Embora a face mais comum da violência doméstica sejam aqueles atos de violência ou de tortura física e psicológica, ou de agressão física, ou de agressão verbal, ou de agressão psicológica do cônjuge homem contra o cônjuge mulher, ou do marido contra a esposa, ou do companheiro contra a companheira, há um número restrito de casos que também acontece o contrário, mas também acontece dos pais ou dos responsáveis em relação aos filhos. E a gente viu isso há algum tempo atrás, também, quando o responsável legal, o genitor de uma criança, em um outro relacionamento, em um novo relacionamento, permitiu, ou contribuiu, ou deu a ideia, ou fez mesmo, de qualquer maneira, a participação dele, a responsabilidade dele, em minha opinião, é inexcusável, mantinha aquela criança num barril e não podia sair dali, acorrentado ao barril, e ali davam alimentos e ele vivia em condições piores do que de um animal. Eu pergunto, o que leva uma pessoa a praticar esses atos, a perpetrar esses atos contra alguém que deveria estar em primeiro lugar da sua lista de proteção, de cuidado, de amor? O que leva uma pessoa a fazer isso? Temos que pensar obrigatoriamente na palavra amor para depois caminharmos para entender o que acontece nessas ocasiões. O que é o amor, ou como pode ser definido o amor? Bom, com toda certeza, nós já vimos e ouvimos inúmeras definições para o amor. Poetas escreveram sobre o amor, compositores já escreveram letras sobre o amor, musicistas e instrumentistas, ou compositores mesmo, que trabalham na área da métrica, na área
da feitura, da partitura que compõe a música, também já fizeram músicas belíssimas para o amor. Pinturas foram feitas, romances escritos, esculturas. A gente observa o amor nos traços culturais da humanidade, em todas as culturas e em todos os tempos. Talvez uma das maravilhas do mundo sirva para demonstrar isso, quando da construção do palácio do Taj Mahal. Foi feito por amor. Uma mulher inspirou aquele príncipe a construir aquele palácio, materializou. Então, por essas, não definições, mas por essas demonstrações, a gente já pode pensar que o amor, então, é um sentimento benigno, é um sentimento que busca benignidade, não apenas própria, mas também do outro. É um sentimento que é para gerar benignidade no coração de ambos, ou seja, não pode dar lugar à malignidade, não pode dar lugar àquilo que é mal, e ao mesmo tempo é um sentimento que precisa ser materializado quando existe. Ninguém sente um amor genuíno, verdadeiro, real, honesto, digno, justo, adequado, e não materializa esse amor. E não estou me referindo apenas ao amor eros ou o amor romântico, mas o amor como modo geral, como tema geral. Se eu amo meu filho, se eu amo minha filha, se eu amo minha esposa, esse amor, sendo existente, ele precisa ser materializado, ele precisa ser demonstrado. O que vai adiantar você sentir esse sentimento, sem querer ser redundante, mas ele fica represado no seu coração, e a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, sua filha, sua mãe, ou seu pai, não souberem disso. Não é que você não sinta, mas quantas vezes o outro precisa de um abraço, precisa de um beijo carinhoso, fraterno, precisa de um olhar, de um sorriso, precisa ser demonstrado. Muitas vezes uma palavra também dita vai ser uma palavra dita e bendita, porque irá fazer bem ao coração, à alma daquela pessoa. Então, é um sentimento benigno. É um sentimento benigno, sem sombra de dúvidas. Não é à toa que Deus é amor. A Bíblia define que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E exatamente porque Deus amou o mundo, é que deu o seu Filho unigênito para vir. Nós conversamos sobre isso na quinta-feira. E também não é à toa que Jesus também ensinou, e sintetizou também, falando sobre isso na quinta-feira, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele sintetizou todos os 10 mandamentos nesses 2 únicos. Se eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Se eu não amo o próximo, se eu destilo ódio, se eu destilo rancor, se eu destilo agressão, se eu destilo humilhação, se eu destilo agressividade, se eu destilo atos de violência, se eu destilo atos de imoralidade, ou se eu destilo um comportamento visando a humilhação do outro, a destruição moral ou psicológica do outro, é óbvio que eu tenho grandes problemas para
dizer que eu me amo. Muitos ainda dizem, não, mas eu faço isso exatamente porque eu me amo, então eu não posso tolerar, eu não posso aceitar tais coisas, tais condutas. Mas a pessoa, ela quando diz isso, ela se esquece de um detalhe muito importante. Qual foi a contribuição da pessoa para que aquela situação, aquele relacionamento, chegasse naquele estado de coisas? Passando a falar especificamente com relação à violência doméstica no ponto do relacionamento homem-mulher, por exemplo, na realidade, alguém já disse, e eu achei bastante interessante a frase, não vou citar aqui, não porque eu queira assumir a autoria dessa frase, porque não é minha, mas eu realmente não me recordo do autor, mas alguém disse que, na realidade, o divórcio não começa no casamento, já começa no namoro. Por quê? Porque no namoro, que é o período para que as pessoas se conheçam, para que o rapaz e a moça se conheçam, para que o homem e a mulher se conheçam, muita gente hoje em dia só pensa no conhecimento íntimo, mas, na realidade, esse é o último de todos. Há que se ter uma identificação de ser. Então, conhecer as ideias, conhecer os projetos de vida, os planos de vida, conhecer o temperamento, conhecer a personalidade, conhecer a educação da pessoa, o comportamento social da pessoa, a responsabilidade dela com relação aos aspectos mais relevantes da vida, sua capacidade de se relacionar com as pessoas, como ela conduz a sua própria vida. São detalhes importantíssimos que precisam ser verificados e não podem de maneira alguma ficar soterrados debaixo da aparência da pessoa, porque muitos já dizem, eu quero a mulher diz, eu quero um homem loiro, eu quero um homem moreno, eu quero olhos de cor tal, quero que ele seja sarado, quero que ele tenha altura tal, quero que ele seja assim, assado, muitas vezes não dá dele nenhuma profissão, ou carro. E o homem, por sua vez, também idealiza, né? Quer que seja uma mulher com esse aspecto, com essa aparência, inteligente, bela, e que seja carinhosa, companheira, que também tenha uma profissão, ou que tenha um projeto, ou que tenha planos, vai ver a criação, enfim. O aspecto físico, muitas vezes, ele se sobressai de imediato, porque é aquilo que está, na verdade, ao alcance dos nossos olhos, do nosso campo visual. Mas o nosso campo visual não está ligado à imagem daquilo que a gente vê, mas é também aquilo que a gente percebe com o nosso entendimento, com a nossa inteligência e com a nossa capacidade de análise. Se a pessoa não possui qualidades suficientes para lhe dar uma boa possibilidade de pensar num relacionamento duradouro, num relacionamento longo, quiçá para a vida toda, talvez seja realmente o momento, ou talvez se deva considerar, não levar aquilo adiante. Porque as probabilidades das coisas darem errado depois aumentam exponencialmente. Quando há uma dificuldade de relacionamento, quando há uma dificuldade de comunicação, ela, na verdade, muitas vezes, ela não começa só no casamento. Situações há em que isso de fato aconteceu por razões diferentes. Não é impossível. Mas normalmente já começa anteriormente. A grande questão é, quando já no namoro, um ou outro se mostra extremamente ciumento, um ou outro se mostra extremamente impaciente, um ou outro não consegue lidar com o fato de que muitas vezes a sua vontade ela não é atendida
ou quer sempre prevalecer, ou quer sempre impor a sua personalidade, impor a sua vontade, os seus desejos para outra pessoa. E isso se materializa de uma forma agressiva, de uma forma ríspida, de uma forma não educada, não gentil, e muitas vezes não ficando apenas ali entre os dois. Muitas vezes essas demonstrações acontecem no meio de amigos ou em lugares de convívio social, como o cinema, o restaurante, ou num passeio, ou mesmo diante da família de um e de outro, ou pelos comentários feitos, ou por postagens feitas, enfim. Há várias maneiras de se observar que há um problema ali. Há um problema ali que pode ocasionar problemas muito sérios depois e de consequências imprevisíveis. Queridos, eu quero meditar num texto que fala sobre o amor, mas não o amor idealizado, mas o amor real, genuíno, verdadeiro. É um versículo pequeno que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 9. Sim, eu sei que há muitos outros textos na palavra de Deus que falam sobre o amor, falam sobre o dever do amor, mas eu quero ficar apenas nesse pequeno versículo. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele já deixa bem claro que o amor seja sem fingimento. Ele já demonstra de forma muito forte que esse amor não pode ser fingido, não pode ser adulterado, não pode ser falsificado. Ou é amor ou não é amor. O amor, ele, para ser amor, ele não pode ser fingido. Você pode esconder muitas coisas, você pode fugir de muitas coisas e tentar demonstrar muitas coisas, mas em termos de amor, você não pode fingir, porque o amor não é tão somente dar flores uma vez ou outra, ou dar uma caixa de bombom, ou levar para passear, ou para jantar, ou para almoçar, ou fazer gestos carinhosos. Os gestos como esses, na verdade, precisam ser expressão e materialização do amor. Nós falamos sobre isso há pouco. Um gesto que você faz assim, buscando conquistar alguma coisa, convencer de alguma coisa, sem que ele esteja necessariamente ligado umbilicalmente ao sentimento verdadeiro do amor, são gestos vazios. As flores vão murchar, os bombons vão ser comidos, sorvidos, deliciados. Aquelas coisas têm um tempo de duração. Mesmo que você ofereça uma joia, um bem precioso, ele vai se deteriorar. Talvez ele possa ser perdido, roubado, vendido, dado, doado. Talvez seja tomado. Mas o que fez com que aquela materialização acontecesse foi o amor. Não o amor que busca alguma coisa, mas o amor que se dá, que se doa. E é aí que está a grande diferença, o grande segredo. Porque o amor, sendo amor,
ele é doador. Ele não pode ser fingido, ele não pode ser falsificado. Para que ele não seja fingido, e muitas vezes as pessoas se enganam e dizem, não, é amor, é amor, é amor. Não, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um sentimento patológico de posse, pode ser um sentimento patológico de dependência, pode ser uma paixão, pode ser uma coisa quase irracional, mas amor não é. Então a pessoa não sabe verdadeiramente o que é o amor. Para que o amor seja não fingido, ele não pode ser falsificado. O amor, para ser amor, ele precisa ser sincero. E eu achei umas coisas muito interessantes sobre a origem da palavra sinceridade. Há algumas controvérsias na sua etimologia, mas a gente observa uma vertente que diz que a palavra sinceridade, ela origina-se do latim sincerus, que é puro, inteiro, completo, de sim, aqui com o significado de um, único, mais a raiz do verbo crescer, crescer. É feita então uma metáfora de que é uma planta de um crescimento único, sem enxerto ou mistura de qualquer tipo e, portanto, é considerada pura. Ou seja, então é um amor que é único e é verdadeiro. Ele não pode ser pintado, ele não pode ser vestido, ele não pode ser adornado como aquilo que ele não realmente não é. Em outro momento, se diz que tem a ver com a marcenaria. No século XIX, quando o marceneiro, ao trabalhar com móveis, com madeiras, aqueles mesmo coloniais, ou mesmo antes disso, quando ele errava com o formão, ele abria ou quando havia talvez um defeito mesmo na madeira, acabava ficando uma concavidade, ou melhor, uma saliência, não, mas um buraco, vamos sintetizar assim, naquela madeira, naquela peça que ele estava trabalhando. O que ele fazia então? Ele pegava cera de abelha e passava naquele lugar para disfarçar o erro. Posteriormente, ele iria cobrir aquilo tudo com material de acabamento e com verniz, e para o olhar externo, ou que não sabia, iria ver que era uma madeira completa, normal, inteira, sem qualquer tipo de falta, sem qualquer tipo de defeito. O objetivo, então, era cobrir o defeito. Ora, então, sinceridade tem a ver com sincera, que significa ser sincera. Uma pessoa sincera é aquela que não disfarça o erro. Ora, se você está disfarçando o erro, você já não é sincero. Se você está disfarçando aquilo que você sente, dizendo que é amor, também você não está sendo sincero. Porque não se concebe uma pessoa que diga que ama, esfaquear a outra, matar a outra, porque não aceita o fim de um relacionamento, e um relacionamento esse que muitas vezes ele próprio, ela própria, deu causa para o seu fim, para o seu desgaste, para a sua morte. A morte que eu digo do sentimento que deveria existir antes, muito possivelmente existiu antes, mas que não foi cultivado, mas que não foi trabalhado, mas que não foi materializado, ou foi materializado de modo errado, então não tem a ver com amor, gerou consequências funestas. E o mesmo acontece com relação a outras pessoas. Meus queridos, nós queremos dizer que o amor é a base para o relacionamento das pessoas. Não é simplesmente queremos a paz social, mas o amor precisa ser a mola,
precisa ser a força motriz do relacionamento entre as pessoas. Se a família é a célula máter da sociedade, como disse o grande Águia de Aia, só pode ser construído e só pode permanecer em cima do amor. A base é o amor, a razão da existência é o amor, a razão do progresso, do futuro, dos planos, dos desejos é o amor. A base de se satisfazer está em satisfazer o outro também, porque a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Então não é a minha vida separada da vida da minha esposa e vice-versa. Eu tenho uma personalidade, ela tem outra personalidade, mas nós temos que cuidar para que essas personalidades, a minha e a dela, se complementem. Eu tenho características que precisam das características dela para serem aperfeiçoadas. Então não são perfeitas. E do outro lado, ela tem características que precisam das minhas características para também serem aperfeiçoadas. E ela também não é perfeita. Não sou perfeito, ela também não é perfeita. Mas nós nos ajudamos mutuamente a crescermos como indivíduos, a crescermos como pessoas, a sermos ou procurarmos ser sempre exemplos para os nossos filhos e também boas referências para os nossos irmãos e irmãs em Cristo, para a nossa igreja, para as pessoas com as quais trabalhamos, no local onde nós moramos, e em todo lugar que a gente possa ir ou passar. O amor, ele gera crescimento, ele não gera morte. O amor, ele gera amadurecimento, não gera anulação. Se um ou outro acaba se sobressaindo mais em um ou outro momento, são fases do casamento, são fases da vida, mas em nenhum momento há anulação do outro, a anulação da personalidade do outro. Porque já não serão mais dois, mas uma só carne. E uma só carne quer dizer, são duas carnes que se juntaram, que se uniram e formaram uma. Isso significa dizer que uma não matou a outra, não se desfez da outra, não aniquilou a outra para que ela permanecesse uma única carne, porque senão continuaria a ser uma única carne desde o início, sem que tivesse a outra carne para se juntar com ela e se formar uma nova carne, mas agora uma só carne. É preciso que haja verdadeiro amor. Então, desde o início, desde o tempo do namoro, do relacionamento, nos primeiros passos ainda é possível verificar se existe o amor ou não. E para aquelas pessoas que já se casaram, estão enfrentando dificuldades, estão enfrentando problemas, eu quero dizer uma coisa. Primeiro de tudo, o que o apóstolo Paulo falou na continuação do que ele escreveu aos Romanos, no seu capítulo 12, versículo 9, o amor seja sem qualquer fingimento, ou o amor seja não fingido. O que ele diz a seguir esclarece: odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Na Nova Versão Internacional diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Ora, quando você pensa nisso, você já tem o norte muito bom para você seguir. Aborreça o mal que vem no seu coração, que vem na sua mente, para você fazer contra a sua esposa, ou contra o seu marido, ou contra o seu filho, ou contra a sua filha.
Não se deixe levar por esses pensamentos de mal. E é muito fácil você perceber que é mal quando você, ao pensar nesses pensamentos, colocar o seguinte parâmetro: eu gostaria que fizesse isso comigo também. Se eu, há pouco, nessa semana, um marido esfaqueou, um ex-marido, esfaqueou, depois de muitos anos de relacionamento, a esposa, e já vinha fazendo, ele já vinha propagando violência doméstica contra ela, e ele esfaqueou a mulher na frente da mãe dela, que estava chegando para passar alguns dias com ela, passar o carnaval com ela. A mulher foi pegar a mãe no ponto de ônibus e no instante que estava chegando em casa, o homem ali estava à espreita e não teve o menor problema, o menor pudor em ir e esfaquear a mulher até a morte na frente da mãe dela. Esse é apenas um de inúmeros casos que nós temos, infelizmente, assistido. Ou do ex-marido que assassinou a juíza na frente dos filhos. Isso é algo realmente inominável. É algo inominável. Se a pessoa pensa, eu gostaria de ser esfaqueado, não vai esfaquear. Eu gostaria de receber um tiro, eu não vou atirar. Porque no casal, no casamento, no relacionamento familiar, no relacionamento doméstico, tais coisas não podem existir. Nós sabemos que violência existe do lado de fora, porque a sociedade precisa ser tratada também pelo amor de Deus, mas dentro do lar, dentro da família, este deveria ser, exatamente pelos laços que unem as pessoas, pelo clima de confiança, de dependência mútua que existe ali dentro daquela família, esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento não poderia nem passar pela cerca, nem passar pelo muro da casa, quanto mais entrar e fazer parte da casa. Se o casal, se a família está enfrentando problemas de relacionamento e precisa de ajuda, não pense no mal, não pense em resolver o problema de uma maneira assodada, de uma maneira precipitada e violenta. Não. Procure ajuda. Procure ajuda para tentar entender por que aqueles problemas estão acontecendo, o que está gerando aqueles sentimentos que, na verdade, são antagônicos ao próprio amor. E buscar, então, a reconstrução de algo que um dia já pode ter sido muito belo. Quero que você saiba que Deus, Ele pode pegar uma situação, muitas vezes até insustentável, uma situação que para você talvez já não tenha mais jeito algum, e Ele pode atuar na vida da pessoa, e Ele pode trabalhar na vida da pessoa, e pode fazer com que um e outro se recuperem para continuarem a amar, para continuarem a zelar um pelo outro. A nossa vida, meus queridos, não se resume nesse momento. Ela vai para, se Deus permitir, para muitos anos ainda adiante. Você certamente não iria gostar de passar esses anos numa prisão, numa cadeia. Não gostaria de passar esses anos sozinho na solidão, porque há muitos momentos em que estamos
sós ou podemos estar sós na vida e jamais gostaríamos que aquele momento chegasse e nós estivéssemos sós. No momento de dificuldade, no momento de enfermidade, como é bom termos alguém do nosso lado para nos apoiar, para cuidar de nós, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos tratar com amor e carinho, da mesma maneira como também nós iremos fazer isso pela outra pessoa. E por quê? Porque nós precisamos um do outro. Este é o sentido do amor, o cuidar, o propagar o bem, fazer o bem, em projetar para o futuro dias melhores. Por isso, se você tem problemas, procure ajuda. Você pode procurar um terapeuta de casais, você pode procurar um psicólogo. Se for o caso também, se houver algum desequilíbrio hormonal ou químico, somente o médico, psiquiatra, será capaz de diagnosticar isso. Se for o caso, ele vai entrar com uma medicação, vai recomendar terapia, vai fazer o tratamento em cooperação com outro profissional, com um psicólogo, os dois atuando juntos. Mas, além dessas coisas, você lembre que Deus está interessado, sim, no seu bem-estar emocional, no seu bem-estar sentimental, no bem-estar da sua família. Então, além da ajuda profissional, busque também a Deus. Porque se Deus é amor, Ele sabe exatamente qual é a parte da sua vida que está sem amor, qual é a parte da sua vida que ficou sem amor, qual é a parte de sua vida que você não teve esse amor. E por isso você depois também não conseguiu desenvolver, não conseguiu amadurecer. Ele sabe exatamente como fazer você sentir esse amor que vem dele. E aí, você vai ver que tudo pode mudar. Então, tanto com a ajuda profissional, tanto com a ajuda de Deus, você tem possibilidades de não dar lugar a um mal que depois não possa mais ser combatido, não possa mais ser sarado. As vidas das pessoas que foram ceifadas, as pessoas não vão voltar. A vida do rapaz, do garoto, que ficou trancado tanto tempo num barril, quantos traumas psicológicos essa criança sofreu. Essa ainda pode ser tratada e Deus pode também ajudar a fazer com que as feridas da alma sejam curadas. Mas, para evitar que chegue a uma situação cada vez mais grave, em que os danos sejam cada vez mais gritantes, mais severos, não permita que a sua conduta ou o seu pensamento chegue a esse ponto. Procure, como eu disse, ajuda profissional. Além da ajuda profissional, busque a Deus. Ele tem resposta para você e tem solução para todo problema que possa estar acontecendo. Uma coisa eu lhe digo: jamais, jamais se deixe levar pelo mal. Antes, aborrecei o mal e buscai o bem. Se você buscar o bem, se você procurar se aproximar do bem, se você correr atrás do bem, você vai ficar cada vez mais distante de consequências trágicas para a sua vida e para o seu relacionamento. Minha oração, meu querido, minha querida, é que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu relacionamento, o seu casamento, Deus abençoe o relacionamento entre vocês e entre vocês e seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida para que
seja uma vida frutífera e uma vida com perspectivas futuras, perspectivas de paz, perspectivas de bênção, perspectivas de alegria, de esperança, de bem-estar. Não ceda, não sucumba diante dessas coisas que muitas vezes talvez você nem entenda. Mas busque ajuda profissional, busque a ajuda de Deus. E você vai ver que é a solução, sim. E essa solução passa muito longe de qualquer tragédia, de qualquer mal que não possa ser mais remediado ou voltar atrás. Que Deus assim o abençoe. Que Deus lhe dê sabedoria àqueles que ainda não se casaram, para que saibam, com a ajuda dele, escolher bem o seu companheiro, a sua companheira, a fim de que uma vida de paz, uma vida de harmonia, e harmonia não é ausência de conflito, mas uma vida em que a harmonia supere conflitos, onde supere dificuldades, e uma vida com um futuro, e um bom futuro, seja construída ainda no tempo do namoro. Deus abençoe vocês e lhes conceda um final de semana de paz. Busquem sempre ajuda profissional, ajuda de Deus. Aí vocês vão entender, compreender o verdadeiro amor, sentir o verdadeiro amor e afastar todo e qualquer fingimento que impedem que vocês cresçam no amor, em que ele floresça de modo exuberante, puro, na vida de vocês. Tenham um excelente final de semana e Deus os abençoe.